É claro que o pastor Rogério Goulart, que está aqui ao meu lado, e o pastor Guerra não poderiam, né, faltar no dia de hoje tão especial. Sejam bem-vindos novamente. Muito obrigado, gente. Sempre um prazer. A ceia de Natal foi boa? A festa foi bacana? Foi demais, foi boa demais. Que bênção. Boa demais, graças a Deus. Maravilha. Tem uma marmelada aí no amigo secreto, né? Não, mas eu achei uma coisa assim, São tão unidos, né? Que até o amigo secreto tem que... Vocês não ficaram frustrados, não. É isso que eu ia perguntar se na ceia teve alguma frustração. Não rolou frustração lá. Pois é, mas o nosso assunto de agora é exatamente esse, frustração. Talvez você, ao longo de todo esse ano, culminando nessa noite passada, noite de Natal, no dia de hoje, né, se sente frustrado porque talvez o seu sonho, o seu desejo não foi realizado, frustrado até por uma brincadeira como o Amigo Secreto que a gente fez, né, você deve ter participado também, uma brincadeira por não ter ganho o presente que você gostaria de ganhar, né? Então, se você está frustrado, você agora pode ser tratado, né? Porque o Espírito Santo de Deus vai fazer desse momento um momento de restauração para você. Então, o que pode gerar frustração na vida das pessoas? Eu vou começar falando não o que pode gerar, mas o que é frustração. A frustração é uma sensação, uma capacidade de incapacidade. É uma sensação de incapacidade de você poder resolver alguma coisa. E aí vem esse sentimento profundo, né, no coração da pessoa. Ou seja, um exemplo seria a pessoa que estudou, não foi aprovado. Né? Ansiou por algo e não conseguiu. Não é? Ou seja, se esforçou para alcançar algo e aí não foi bem sucedido nisso. Então, na realidade, é esse sentimento, essa incapacidade que a pessoa tem. Agora a pergunta é, chegando no que você falou, essas coisas nós vamos lidar com ela? O tempo todo nós vamos ter frustrações. Agora, o que é a chave disso tudo? A chave é como que eu lido com a frustração. Essa é a grande questão. Frustração é algo vai acontecer conosco. A não conquista de alguma coisa, de qualquer coisa, de qualquer área, seja material, financeira, emocional. Gera frustração. Né? Então, ou seja, você se empenha em algo, você trabalha, ou, por exemplo, você estuda para um concurso e você não foi aprovado. Isso pode gerar uma frustração? Pode. Quanto tempo que eu investi? Quantas coisas que eu deixei de fazer em função disso, quantas vezes eu tive que abrir mão de até mesmo prazer, situações que me geravam alegria, prazer e satisfação para me dedicar a isso e eu não alcancei. Por exemplo, uma amizade que você investe, você fica um tempo investindo nessa amizade e depois você leva um cano da pessoa. Isso gera frustração, né? Porque, puxa vida, olha tudo que eu fiz. Mas a frustração vem porque a gente cria expectativa. Mas é possível o ser humano viver sem criar essa expectativa? Não tem como. Nós sempre vamos aplicar, ou seja, as nossas expectativas, nós sempre vamos sonhar, vamos, idealizar algumas coisas. Faz parte do ser humano. Então, deixa eu perguntar, então, em cima daquela que perguntou, então. A frustração ela é normal, mas ela precisa acabar. Elas, eu fiquei frustrado porque eu chamei a Luciana para ir ao cinema, chegamos lá, não tem mais ingresso. Ficamos frustrados por isso. Mas aí, a partir daí, eu tenho que olhar para essa situação. Então, eu falo assim, Luciana, amanhã a gente vem, vamos fazer outra coisa? Quer dizer, a frustração tem que terminar no mesmo momento que ela começou. Então, o que é chave nisso tudo? A chave está em como que eu lido com a frustração. Sim. Porque a partir da frustração não bem resolvida, aí vem as consequências. Aí nós temos várias situações, ou seja, muitas vezes a irritabilidade, até muitas vezes situações de agressão, né, Guerra? Depressão, e aí vai embora. A frustração, então, é tipo que nem a diabetes, né, Rogério? Que não avisa, você não sabe, mas depois que você descobre e está muito tarde, você fala, nossa, olha o mal que ela me causou, ou seja, tem que ser tratada por e por que nós abordarmos esse tema, por exemplo, no dia de hoje? Porque muitas vezes nós criamos expectativas a respeito do dia 25, né? Ou seja, da noite do dia 24, você convidou algumas pessoas, você preparou, não é? Criou expectativas, decorou, e aí de repente as pessoas não comparecem, não correspondem à sua expectativa. Isso pode vir frustração. É possível a pessoa, por exemplo, pastor Guerra, transformar a frustração em uma coisa boa na vida dela ou não? A frustração 100% das vezes será uma coisa negativa. Ela pode administrar e usar isso como crescimento. Não criando, por exemplo, talvez ela crie uma expectativa muito maior do que deveria criar. Então, ela administrar isso, saber até o limite que ela vai nessa expectativa dela em cima de uma situação, tá? E para não frustrar
né, para que essa frustração não traga um prejuízo para ela, e sim um crescimento. Mas será que a pessoa muitas vezes também não cria uma expectativa em cima de um alvo que não é tangível? Né? Porque quando você cria uma expectativa sobre coisas tangíveis, a frustração parece que ela fica um pouco mais margosa, né? Porque você acabou criando uma expectativa de uma coisa que teoricamente você daria conta de alcançar. Mas quando é uma coisa não tangível, parece que essa frustração não tem fundamento, porque você criou uma expectativa falsa. A expectativa falsa sim, mas normalmente a pessoa cria expectativas em coisas fundamentadas. Um exemplo, você sempre foi o melhor funcionário, aí de repente surgiu uma oportunidade de promoção, e aí gera a expectativa da promoção. Sim. Aí de repente vem um terceiro que não conhece, não está, de repente, familiarizado com a área, e aí vem a frustração. Poxa, naturalmente eu sempre fui o segundo, aí agora de ocupar o cargo vem um terceiro. Então isso gera frustração. Não é óbvio, vem abatimento, aí o que acontece? Eu não vou continuar mais nessa empresa, vou sair, vou pedir demissão, enfim. Aí vem a administração. Sim. Como que você administra esse sentimento que você está tendo, claro. Não é? Mas pelo que a gente entende, então, todo mundo passa por alguma frustração. É inevitável, sempre, né? É inevitável. Em algum momento da vida a gente vai se frustrar. Agora, tem aquelas frustrações que são mais sérias, vamos dizer assim, que as pessoas têm dificuldade depois de confiar novamente. Porque quando você se frustra com alguém, é muito difícil você confiar de novo. E o que gera, então, esse tipo de frustração quando a pessoa perde completamente a confiança, até em Deus, muitas vezes? Não, hoje em dia nós temos muitos casos que, inclusive, vão parar lá na Clínica Down, pessoas frustradas com Deus. Pessoas frustradas. Por quê? Ela permitiu que, ou seja, na sua mente, no seu coração, entrasse esses sofismas, né, que são essas mentiras, que a pessoa abre espaço como verdade, e dizendo, olha, tá vendo? Deus não cuidou de você, olha como as outras pessoas estão prosperando, você não está prosperando, olha só, você orou por isso e aí agora acontece uma situação completamente diferente. Então tem pessoas frustradas com a igreja, frustradas com lideranças, frustradas muitas vezes tem pessoas frustradas com os dons que ela tem. Não queria ter esses dons, queria ter na realidade, assim, criou aí sim, uma expectativa muito além daquilo que talvez Deus estaria colocando, ou Deus gerou no coração daquela pessoa, ou prometeu, né? Então, aí a tendência das pessoas realmente é a se frustrarem. A frustração está meio que ligada ao fracasso, então, em algumas situações. Mas a gente vê o mundo corporativo tem o fracasso como uma válvula de alavanca, você pegar e se levantar, ou seja, pega o fracasso, aprende com aquilo, não cometa os mesmos erros, ou não fique chateado por aquela situação e dê a volta por cima. A frustração tem esse viés também, pastor, de a gente olhar para ela e falar assim, poxa, dá para aprender com essa situação e não ter os mesmos erros, ou mudar o planejamento, às vezes nem é um erro, às vezes é uma fatalidade, e mudar e ser muito mais feliz nessa situação. Como nós falamos ontem no nosso programa, nesse quadro, na realidade, muitas vezes a pessoa ela cria uma expectativa que vai além, muitas vezes, da possibilidade. E aí a tendência da frustração ser muito maior. Não é? E o que nós falamos ontem foi justamente que nós temos que entender que Deus está em todo o processo. Deus não perdeu o controle da história. O Senhor está no controle da história. Então, essa questão, Maurício, das pessoas saberem lidar com essa situação, ou seja, por exemplo, preparou a ceia maravilhosa, cheia de coisas, talvez até gastou além, esperou que as pessoas viessem, de repente só chegou uma pessoa, duas, e estava esperando 40, 50, 30, sei lá. Então venha o sentimento da frustração, mas aí é aquela perspectiva de você entender e dizer, bom, Deus está na história, ou seja, eu tenho que entender que nada fugiu ao controle do Senhor. Se era para só essas pessoas estarem, então eu louvo a Deus por isso, e o Senhor vai me dar a estratégia, né, de poder usar aquilo que a sobra e fazer talvez um outro banquete, né, como muito nós vimos aí. Então, assim, essa é a realidade. Fica igual o cara que correu sozinho e tirou em segundo lugar, né? Esse aí vai estar frustrado. Tava faltando a piada do pastor.